Olá, tudo bom? Hoje, conforme nós falamos no último encontro, vamos falar sobre o açúcar. Esse assunto doce, mas doce demais. Precisamos falar sobre o açúcar. Ele tem sido um vilão na vida das pessoas, causando problemas. Nós já falamos aí num outro tópico sobre invenções que mudaram o mundo, sobre o açúcar. Mas hoje nós vamos falar dentro deste espaço da saúde. Então nós vamos abranger mais coisas para que possamos entender e interiorizar essa questão tão importante, da qual, se nós não vamos deixar totalmente o açúcar, precisamos controlar mais. Você já parou para pensar quanto de açúcar você ingere no dia, nos meses e no ano? Tem uma estatística lá dos Estados Unidos, mas que brasileiro não é diferente. Olha só. Os americanos consomem 39 colheres de chá ao dia de açúcar, o que quer dizer 70 quilos por ano. Um terço dessa quantidade de açúcar que nós ingerimos está nos refrigerantes. A glicose de milho com alto teor de frutose é muito encontrada nos produtos industrializados. Então veja que o açúcar ele está em muitos produtos, não só o açúcar que a gente escolhe pegar do açucareiro e colocar naquele alimento que a gente ingere. Então veja aí também a dica da alimentação mais natural para que a gente não tenha o risco de ficar ingerindo essa quantidade enorme de açúcares. Para alguns, a bebida gaseificada, que seriam os refrigerantes, são suficientes para levá-lo à obesidade. Lá nos anos 50, as garrafas de Coca-Cola tinham 180 gramas de açúcar, mas elas ficaram cada vez maiores e nós também. O problema do açúcar, porque nós precisamos de açúcar. Mas que tipo de açúcar que nós precisamos? Precisamos do açúcar natural, do açúcar que a fruta tem, porque o açúcar da fruta, o açúcar dos alimentos naturais, eles estão diluídos, de modo que não vai ser uma quantidade enorme, concentrada desse elemento dentro da gente. Então, não vai fazer aqueles danos que o açúcar concentrado pode fazer. Uma garrafa de refrigerante de meio litro contém mais de 16 colheres de chá de açúcar. E vamos aqui abrir um parêntese e falar um pouquinho sobre um outro ingrediente que as bebidas gaseificadas contêm. Olha só o que há dentro dos refrigerantes, especialmente na garrafa de Coca-Cola. Ácido fosfórico. Já ouviu falar disso? Em altas concentrações, o ácido fosfórico é utilizado para causticar vidros. E se você quiser limpar as terminais das baterias do seu automóvel, experimente jogar uma latinha de Coca-Cola e você vai perceber que os terminais vão ficar limpinhos, sem aquelas corrosões. E os distribuidores de Coca-Cola têm utilizado a Coca-Cola para limpar os motores dos seus caminhões por mais de 20 anos. Assim, a pergunta é: você quer um copo de Coca-Cola ou quer água? E, voltando ao assunto do açúcar, Salomão, um dos homens mais sábios do mundo, que a Bíblia relata, ele já dizia no livro de Provérbios, capítulo 25, 27, que não é sábio comer muito mel. E por quê? Porque já se sabia, já se conhecia os efeitos danosos de muito açúcar. E você já deve ter ouvido falar como que uma pessoa que está com diabetes fica muito mais passível de doenças. E olha o porquê que isso acontece. Veja essa estatística. O açúcar, ele pode enfraquecer os glóbulos brancos, que são aqueles que fazem a nossa proteção contra bactérias. Veja aí no gráfico que mostra
que com 0 colheres de açúcar, um glóbulo branco pode destruir 14 bactérias. E quanto maior for o consumo de açúcar, o poderio do glóbulo branco é progressivamente reduzido, até que após 24 colheres de chá, ele só pode destruir uma bactéria. E você já deve ter ouvido falar que quando o nosso organismo está imunologicamente comprometido ou com uma baixa, né, do seu potencial por alguma causa, quem sabe até pelo consumo do açúcar, nós ficamos também com as nossas células de defesa contra o câncer, contra as células cancerígenas ou as células que estão com potencial de mutação, acaba que fica enfraquecido o nosso sistema e isso pode dar porta de entrada para um câncer acontecer. E veja esta estatística mostrando 8 tipos de cânceres que estão ligados ao consumo do açúcar: câncer de cólon, câncer retal, câncer de mama, câncer ovariano, câncer uterino, câncer de próstata, câncer renal e câncer do sistema nervoso. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a diabetes. Você já deve ter ouvido falar que uma pessoa antes de ter diabetes, ela está num estado pré-diabético. Através de exames, a gente consegue notar que uma pessoa está no seu limite laboratorial com seus exames de glicemia, né, e outros exames que são feitos aí à taxa para saber como que está aquela pessoa. E veja esta estatística a respeito dessas condições. 41 milhões dentre 100 milhões de pessoas com idade entre 40 e 74 anos nos Estados Unidos têm pré-diabetes. E você acha que aqui no Brasil é diferente? E cerca de 20% dessas pré-diabetes vão desenvolver a diabetes em 10 anos. E você já sabe, o diabético e o pré-diabético, se ele não mudar o seu estilo de vida, muitas complicações podem acontecer porque o medicamento não é suficiente para resolver. Como nós já falamos anteriormente, o mais assustador é que tem muitas crianças desenvolvendo diabetes tipo 2, que é o tipo específico do adulto, que geralmente pode acontecer por conta de um estilo de vida sedentário, de alimentação errada, né? Mas essa criança, numa idade muito tenra, já vai ter esse tipo de diabetes. E se a gente analisar, se essas crianças não tiverem uma mudança do seu estilo de vida, controlado pelos pais, a gente sabe como na vida moderna é difícil para os pais muitas vezes terem esse domínio sobre a dieta dos seus filhos, mas é necessário que a gente se esforce o máximo que a gente puder, através de tudo aquilo que a gente está tendo conhecimento, para auxiliar essas crianças, porque do contrário, elas muito cedo terão as complicações, derrames, infartos, problemas de diabetes que pode levar à cegueira, a problemas vasculares e diversos outros problemas, muito antes dos seus próprios pais. O que pode acontecer, uma coisa muito triste, pais tendo que dar assistência aos filhos por problemas que em outras gerações os filhos que davam assistência aos pais. Os hábitos não são coisas fáceis de mudar. Nós vimos nos 3 primeiros assuntos que nós postamos que a mudança do hábito requer uma determinação e também que nós experimentemos dia a dia aquilo que a gente já sabe ser o melhor, mesmo que o sabor não seja aquele que mais nos agrada. As papilas gustativas, elas acostumaram com aquele sabor, daquilo que você estava acostumado. Aquilo que está mais concentrado, como o açúcar, por exemplo, as coisas açucaradas, parece muito mais saboroso para nossas papilas gustativas, mas vale a pena a gente mudar. Conforme você muda, você vai estar percebendo que os alimentos naturais, eles vão ficando saborosos, o seu paladar ele fica mais refinado e você vai começar a ter prazer nesses alimentos saudáveis. Então,
Ficamos por aqui. Este assunto do açúcar tem muito mais para se falar, mas por enquanto nós vamos finalizar e que você possa repensar sobre os seus hábitos. E eu também, estamos todos no mesmo barco, para que possamos melhorar a cada dia e fazermos da nossa vida uma fonte de bênção e que Deus possa te abençoar nas suas decisões. E até breve.